Trabalho, Safari de Estratégia, capítulo 3. Escola do Planejamento, a formação e estratégia como um processo formal. A década de 70 viu a divulgação de milhares de artigos em publicações acadêmicas e na imprensa de negócio, que exaltavam as virtudes do planejamento estratégico formal. Esse fato implantou nas mentes dos gerentes uma espécie de imperativo a respeito de processo, que era moderno e progressivo. Os gerentes deveriam querer ter mais tempo para se dedicar a ele. A estratégia devia ser guiada por um quadro de planejadores altamente educados, uma parte de um departamento especializado de planejamento estratégico com acesso direto ao executivo principal. Os entusiastas do planejamento pregavam a necessidade de as organizações se engajarem no planejamento como uma espécie de imperativo ou alertarem para as armadilhas. Peter Lorange, que tentou levantar as pesquisas de bases empíricas sobre os processos de planejamento formal para a estratégia corporativa, citou menos de 30 estudos empíricos, muitos dos quais pesquisas por questionários feitas para provar que o planejamento compensa. O modelo básico do planejamento estratégico. A maior parte se reduz às mesmas ideias básicas. Tome o modelo SWOT, divida-o em etapas claramente delineadas, articule cada uma destas com muitas listas de verificação e técnicas e dê atenção especial à fixação de objetivos no início e à elaboração de orçamentos e planos operacionais no final. O estágio de fixação de objetivos. Os proponentes da escola de planejamento desenvolveram extensos procedimentos para explicar e, sempre que possível, quantificar as metas da organização, geralmente colocadas em forma numérica, como objetivos, valores ou metas. Como qualquer defensor da escola do design pode dizer, são muito difíceis de se formalizar. Talvez seja por isso que grande parte do chamado planejamento tenha sido reduzida a um pouco mais que a quantificação de metas e meio de controle. O estágio da auditoria externa. Um elemento importante da auditoria do ambiente externo da organização é o conjunto de previsões feitas a respeito das condições futuras. Os planejadores há muito se preocupam com essas previsões, porque se não pode controlar o ambiente, a incapacidade para prever significa a incapacidade para planejar. Em anos mais recentes, tornou-se particularmente popular a construção de cenários com o objetivo de visualizar estados alternativos da situação futura de uma organização. O estágio de auditoria interna. A avaliação de competências distintivas, se necessariamente subjetiva, o uso de técnicas formalizadas em geral deu lugar a checklists e tabelas mais simples de vários tipos. O estágio de avaliação da estratégia. Como o processo de avaliação se presta para a elaboração de qualificação, as tecnologias abundam, variando do simples cálculo de retorno sobre o investimento até uma onda de técnicas, como a avaliação da estratégia competitiva, análise de riscos, curva do valor e os vários métodos associados ao cálculo do valor para o acionista. Quase todos são orientados para análise financeira. Criação de valor tornou-se um termo particularmente popular na comunidade de planejamento, preocupada com coisas como o valor de mercado contábil da empresa e o custo do valor líquido. O estágio da operacionalização da estratégia. A formulação deve ser processo divergente e aberto, no qual a imaginação pode florescer, ao passo que a implementação deve ser mais fechada e convergente, para sujeitar às novas estratégias as restrições da operacionalização. Afirmou Steiner, todas as estratégias precisam ser divididas em subestratégias para o sucesso da implementação. A operacionalização de estratégia dá origem a todo um conjunto de hierarquias, em diferentes níveis e com diferentes perspectivas de tempo. No topo estão os planos estratégicos e abrangentes a longo prazo, seguidos pelos planos a médio prazo, os quais, por sua vez, dão origem a planos operacionais a curto prazo para o ano seguinte. Todo o conjunto de objetivos, orçamentos, estratégias, programas é reunido em um sistema de planos operacionais
às vezes chamados de plano mestre. Programando todo o processo. É preciso programar não só as etapas do processo, mas também o cronograma pelo qual elas são executadas. Steiner acrescentou na frente do seu modelo uma etapa inicial, denominada plano para planejar. Selecionando as hierarquias. A figura mostra seus principais componentes, as 4 hierarquias, uma para objetivos, uma para orçamentos, uma para estratégias e uma para programas. Uma grande linha está traçada no meio, porque essa parece ser a grande divisão do planejamento. De um lado estão estratégias e programas sob o rótulo planejamento de ação. Elas estão ligadas à tomada de decisões antes do fato em questão dirigir o comportamento. Do outro lado estão objetivos e orçamentos rotulados, controle de desempenho, uma vez que estes são concebidos para avaliar o resultado do comportamento após o fato. Premissas da Escola de Planejamento. A Escola de Planejamento aceitou a maior parte das premissas da Escola de Design, com exceção de uma e meia, mas estas fizeram uma grande diferença. Em primeiro lugar, o modelo era o mesmo, mas sua execução era altamente formal, quase mecanicamente programada. Uma elaborada sequência de etapas estava a hipótese da máquina. Produza cada um dos componentes conforme o especificado, monte-os de acordo com os desenhos e o produto final, estratégia, estará pronto. E a meia, o executivo principal deveria permanecer como arquiteto da estratégia, em princípio, mas na prática, este arquiteto não deveria conceber os planos estratégicos, mas sim aprová-los. Para resumir as premissas da Escola de Planejamento. 1. As estratégias devem resultar de um processo controlado e consciente de planejamento formal, decomposto em etapas distintas, cada uma delineada por checklist e apoiada por técnicas. 2. A responsabilidade por todo o processo está em princípio com o executivo principal. Na prática, a responsabilidade pela execução está com os planejadores. 3. As estratégias surgem prontas deste processo, devendo ser explicitadas para que possam ser implementadas através da atenção detalhada a objetivos, orçamentos, programas e planos operacionais de vários tipos. Alguns processos recentes. Embora grande parte dessa literatura tenha girado em torno dos modelos anteriormente apresentados, tem havido outros progressos no espírito dessas premissas, mas mais focalizados na aplicação. 2 deles, planejamento de cenários e controle estratégico. O planejamento pode prejudicar o empenho com a geração de estratégias, mas não só dos gerentes intermediários sujeitos aos seus controles centralizados, mas também de altos executivos que podem ser em grande parte ignorados pelo processo. Alguém já conheceu um gerente que, depois de preencher todos os formulários do rito anual de planejamento, dissesse: "Rapaz, isso foi divertido. Mal posso esperar para fazer tudo de novo no ano que vem"? Os planos, por sua própria natureza, são concebidos para promover flexibilidade. Eles devem estabelecer direções claras e impor estabilidade sobre a organização. O próprio processo de planejamento pode favorecer mudanças incrementais e orientação a curto prazo. Planejamento é construído em torno de categorias que já existem na organização, tais como estratégias corporativas de negócios e funcionais, bem como de unidades estruturais existentes, em torno das quais todo o processo é organizado. Isso dificilmente facilita a mudança de categorias, que é o que faz a verdadeira mudança estratégica. É claro que as organizações gerenciam em torno das categorias. Estratégia pretendida realizada. Essa tabela é para demonstrar se a estratégia que foi realizada teve algum sucesso. O controle estratégico precisa largar seu escopo para além do planejamento estratégico. As estratégias não precisam ser deliberadas para serem eficazes, como sugere a figura. As estratégias emergentes também podem ser eficazes, ao passo que muitas estratégias deliberadas, implementadas com sucesso, mostram ser desastrosas. O importante é o desempenho da organização, não o do seu planejamento. Os 7 pecados capitais
do planejamento estratégico. Primeiro, a assessoria assumiu o processo. Segundo, o processo dominou a assessoria. Terceiro, os sistemas de planejamento foram praticamente concebidos para não produzir resultados. Quarto, o planejamento se concentrava no jogo mais hesitante de fusões, aquisições e vendas. Quinto, os processos de planejamento não conseguiram desenvolver opções estratégicas verdadeiras. Sexto, o planejamento negligenciava os requisitos organizacionais e culturais da estratégia. Sétimo, a previsão de ponto único era uma base inadequada para o planejamento em uma era de reestruturação e incerteza. Embora esses padrões repetitivos, por exemplo, sazonais, possam ser previsíveis, a previsão de descontinuidade como grandes avanços tecnológicos ou aumento de preço é, de acordo com Spiro Makridakis, um expert nessa área, praticamente impossível. Veja o quadro sobre previsão EPA. Na sua opinião, muito pouco ou nada pode ser feito, além de estar preparado de modo geral para reagir rapidamente, uma vez ocorra uma descontinuidade. A falácia do desligamento. Se o sistema faz o trabalho de pensar, então o pensamento deve ser desligado da ação. A estratégia das operações ou táticas, a formulação da implementação, os pensadores dos executores e também os estrategistas dos objetos de suas estratégias. Em outras palavras, os executivos devem administrar por controle remoto. Afirmamos que tudo isso é perigosamente falacioso. Gerentes desligados, juntamente com planejadores abstraídos, não só fazem más estratégias, mas, na maioria dos casos, não fazem estratégia nenhuma. Olhe para dentro das organizações com pessoas em busca de uma visão, em meio a todo o seu planejamento estratégico, e é quase certo que você encontrará executivos fazendo exatamente o que o planejamento lhes diz para fazer. Desligarem-se dos detalhes, os estrategistas eficazes, ao contrário, não são pessoas que se abstraem dos detalhes do dia a dia, mas que neles imergem sendo, ao mesmo tempo, capazes de extrair deles as mensagens estratégicas. As falácias do planejamento estratégico. A falácia da pré-determinação. A única esperança para o planejamento, portanto, é extrapolar as tendências presentes e esperar pelo melhor. Infelizmente, esse melhor parece ser raro. Previsões de longo prazo, 2 anos ou mais, são notoriamente imprecisas. O processo de criação de estratégias torna-se mais interativo. Assim sendo, faremos bem em deixar de lado a expressão planejamento estratégico e falar, em vez disso, a respeito do pensamento estratégico, ligação à ação. A falácia da formalização. Os planejadores nunca estudaram o processo que buscavam mudar. Eles simplesmente assumiam que a melhor prática era a deles. O CEO pode colocar em risco sério ou mesmo destruir as perspectivas do pensamento estratégico, por não seguir com consistência a disciplina do planejamento estratégico. O planejamento estratégico foi apresentado como geração de estratégias e no lugar da intuição. As pesquisas informam que a criação de estratégias é um processo imensamente complexo. Como seres humanos, muitas vezes acreditamos que captamos um processo apenas porque o dividimos em suas partes componentes, especificamos procedimentos para cada uma delas. Contudo, com muita frequência, isso apenas provoca uma certa negligência. Os esforços para se transformar um processo frouxo em uma sequência rígida podem matá-lo. Zahn distinguiu entre sistemas que facilitam o pensamento e sistemas que tentam fazê-lo. Para citar o executivo da Texas Instruments sobre os sistemas dessa empresa, nós os tornamos burocráticos, usamos o sistema como instrumento de controle ao invés de facilitador. A grande falácia do planejamento estratégico. O planejamento, ao contrário de prover novas estratégias, não pode prosseguir sem essa existência prévia. Concluímos que o nome do planejamento estratégico está errado. Ele deveria ter sido chamado de programação estratégica e deveria ter sido promovido como um processo para formalizar, onde necessário, as consequências das estratégias já desenvolvidas por outros meios. Em última análise,
A expressão planejamento estratégico mostrou ser uma contradição. Contexto e contribuição da escola de planejamento. Os planejadores têm papéis importantes a desempenhar em torno da caixa preta da formação de estratégias. Eles podem atuar como analistas, provendo dados na entrada, em particular aqueles que os gerentes são propensos a negligenciar. Eles também podem examinar as estratégias que saíram para avaliar sua viabilidade. Os planejadores também podem atuar como catalisadores, não para promover o planejamento formal, como uma espécie de imperativo, mas para encorajar qualquer forma de comportamento estratégico que faça sentido para uma determinada organização, em determinada ocasião. As organizações precisam de instrumentos, mas aplicados com sensatez. Planejadores criativos podem, às vezes, ser também estrategistas, mas isso está mais ligado ao seu conhecimento pessoal, sua criatividade e sua capacidade de síntese, do que a qualquer técnica formalizada de planejamento. Alguns desses papéis são formalmente analíticos, outros nem tanto. Isto quer dizer que as organizações podem distinguir dois tipos de planejadores, que podem ser chamados de canhotos e destros. Os canhotos encorajam o pensamento estratégico criativo, levantam todos os tipos de perguntas difíceis e buscam estratégias emergentes em correntes de ações das suas organizações. Os planejadores destros estão preocupados com espécies mais formais de análise de estratégias e particularmente com a programação estratégica de estratégias nitidamente pretendidas, as quais servem somente para um contexto que seja bastante estável, ou no mínimo previsível ou controlável pela organização. Mas quando as mudanças têm de ser drásticas e a situação torna-se menos estável, previsível ou controlável, então é melhor confiar primeiro nas formas mais frouxas de geração de estratégias e a seguir nos planejadores canhotos, mas nunca nos preceitos da escola de planejamento. Resumindo, a escola do planejamento, portanto, é o resultado de um processo controlado, formal e elaborado, com várias etapas, ou seja, possui alto nível de complexidade, onde a execução dos planos estratégicos é atribuição dos planejadores e não do executivo principal, onde o líder máximo irá apenas aprovar esses planos, sendo assim de sua responsabilidade. A pergunta: será que o planejamento estratégico pode recriar os processos de gênios empreendedores? Essa análise pode prover a síntese necessária? Tenha em mente que o planejamento estratégico não foi apresentado como um auxílio à formação de estratégias, como um tipo de suporte para processos gerenciais naturais, inclusive a intuição, mas como geração de estratégias no lugar da intuição. Os proponentes desta escola afirmam há muito que esta é a melhor maneira de se criar estratégias. Contudo, contrariamente a Frederick Taylor, os planejadores nunca estudaram o processo que buscavam mudar. Eles simplesmente assumiam que a melhor prática era a deles.